Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o novo CNPJ alfanumérico, né, que é uma demanda aí que vem acontecendo, vai causar alguns impactos em algumas empresas de tecnologia e automaticamente, né, toda a forma como é possível atualmente hoje cadastrar um novo CNPJ e esses impactos vão ser uma parte da nossa análise, nossa conversa de hoje, né? Estamos aqui então, eu, Elcio, sou advogado, especialista em direito digital e atuo aqui com consultoria junto à Evolutice, né? Temos aqui também o Vilmar, que é coordenador do desenvolvimento aqui da Evolutice, para falar um pouco para você sobre esse tema e, claro, ao final também, né, viva perguntas e tudo mais. Temos alguns impactos que são menos expressivos e alguns que a gente vai ter que conduzir, né, para que tudo corra bem e ninguém tenha nenhum problema aí ao ter que cadastrar um novo CNPJ, conduzir algum novo trabalho, né? Então, nós vamos iniciar, primeiramente de tudo, falando um pouquinho sobre, né, por que que tem essa mudança, né, o que acontece nesse contexto, né? Nós temos, então, uma nova forma de cadastrar CNPJs, né, que é, então, esse alfanumérico, né, que envolve letras e números. Nesse contexto aqui, nós vamos ter, então, os mesmos 14 dígitos habituais, né? Só que os 12 primeiros vão poder ser alterados, né? Por aí, então, ter letras de A a Z, mas também números de 0 a 9. Então, ele pode ser uma combinação de letras e números, né? E os dois últimos dígitos, que são os dígitos verificadores, continuarão sendo numéricos, né? Nesse contexto, né, a gente tem essa alteração e a gente vai ter sempre esse cálculo desse último número, desse último dígito, ali no caso, né, que são os dígitos verificadores, e surge essa dúvida, né? Como é que isso vai acontecer, né? Como é que vai ser possível fazer um cálculo se a gente envolve letras, né? Mas existe uma tabela de conversão, né, que vem então ali da legislação, onde as letras serão, para fins de cálculo desse valor, no caso, que a gente precisa ter, né, para validação, as letras serão substituídas por números, então é possível ser feito esse cálculo para que a gente tenha o dígito verificador validado de uma forma adequada. Né, por que que tem essa mudança, né? Nós temos aí o sistema atual, que é só numérico, que ele permite, então, ali que se tenha até 99,9 milhões de combinações. Só que no Brasil nós já temos andamento aí quase 60 milhões de novos CNPJs e CNPJs cadastrados, né? E a tendência é que isso se exponencialize ao longo do tempo, principalmente quando a gente considera que cada vez mais a gente tem MEIs atuando, né, PJs atuando de forma independente, então existe todo um contexto de exponencializar a gente ficar num nível muito perto do risco, né, de se atingir esse limite de possibilidades numéricas dentro do CNPJ, né? E isso acontece num contexto em que, então, essa mudança ela vem para ter uma preparação, para que ela se antecipe a esse momento. Porque se nós chegássemos a um momento crítico em que realmente a gente não tivesse mais possibilidade, e daí sim fosse se aplicar uma mudança para alfanumérico, né, isso poderia causar grandes problemas, né, poderia não dar tempo de fazer e a gente poderia travancar aí o surgimento de novas empresas, novos CNPJs, né. Esse novo sistema ele permite aí quase 1 trilhão de combinações possíveis, então, né, ele se torna aí bem tranquilo, não vai haver necessidade de novas mudanças, né, em muito tempo, provavelmente nem vai existir. Dentro desse contexto, né, nós temos uma legislação, né, a publicação de uma instrução normativa lá em 2022, que trouxe essa questão da mudança, né? Após, em 2024, a gente tem uma nova publicação de uma outra instrução normativa, né, da Receita, que vem, então, para fazer algum ajuste, mas mantendo o contexto total. E nós sabemos aí que a partir de julho agora, né, vai ser possível cadastrar novos CNPJs na forma alfanumérica. Nesse contexto, a gente vai ter uma transição progressiva, né? E o mais importante de tudo, né? O CNPJ, como ele existe agora numérico, ele continua existindo. Quem já tem o CNPJ não vai precisar mudar ele para conter letras, né? Ele vai continuar existindo no formato numérico e os novos CNPJs, né, abertos, lançados, registrados, eles vão ter então essa nova característica aí de conter números e letras, né? Bem importante também a gente mencionar para vocês que não vai ser necessário nenhuma mudança junto à Receita e tudo mais, né? Quem tem o CNPJ já cadastrado numérico, continua usando normalmente, não precisa ter um ato junto ao poder público, né, junto à Receita, para estar regularizando alguma coisa. Então, isso é uma situação bem tranquila também e é bem importante. Esse CNPJ alfanumérico, então, ele traz alguns impactos que a gente precisa analisar, né?
Porque se a gente, por exemplo, em algum sistema nós não conseguimos cadastrar ele por falta de possibilidade do sistema, né, da solução tecnológica, a gente acaba tendo alguns problemas, por exemplo, de faturamento, né? Então a gente pode ter uma rejeição de notas fiscais eletrônicas, né? Então a gente não vai conseguir fazer entregas, né? E continuar fornecendo o serviço ou produto que é fornecido. Questões financeiras também, né, junto à incompatibilidade com o sistema bancário, né, se eu não conseguir lançar e fazer de uma forma adequada os sistemas que conectam ao sistema bancário, então a gente pode ter uma impossibilidade de realizar cobranças, né, então é algo que a gente precisa ter uma atenção especial também. Outro ponto aqui que a gente pode ter eventualmente são na parte comercial, né, eu não consigo cadastrar um novo cliente, cadastrar talvez também até na situação de compras, né, cadastrar um novo fornecedor. Então, os sistemas eles têm que se adequar aí para permitir essa configuração nova, né, para que eu possa ter esses cadastros de forma adequada e o negócio flua normalmente. Por isso, então, também dessa preparação, né? Essa transição, né? Obviamente, não vai ser dia 1º de julho que a gente vai ter vários novos CNPJs que vão ter letras que a gente já vai ter que correr e as coisas não vão funcionar, né? Gradativamente, conforme novos CNPJs forem abertos, filiais forem criadas, né? Esses CNPJs novos vão ter a condição alfanumérica, então isso vai acontecendo aos poucos, né? Vão surgindo cadastros novos que vão ter que contar com essa possibilidade. Então, soluções tecnológicas, né, que realizam faturamento, cadastro de fornecedor ou cliente, né, rotinas fiscais e tributárias, né, vão ter que aceitar esse novo contexto e isso deve ser avaliado por cada negócio, por cada empresa, dentro do seu contexto, né? Quais sistemas eu uso, quais aplicações eu uso, aplicativos, né, que eu tenho que eu faço cadastros, né? Gestão financeira, gestão do RH, gestão interna, né? A gente vai ter várias possibilidades ali e a gente precisa ter essa análise bem adequada, tomar algumas providências, né? Então, nesse contexto, o que que nós sugerimos, né, que seja feito por cada negócio, por cada empresa, né? Até algo que quando eu acabo trazendo esse tema para os clientes, a gente procura abordar, né? O que que eu faço? Como é que eu me preparo para isso? Primeiro de tudo, cada empresa, né, deve por si mapear os sistemas que ela utiliza, né? Quais sistemas eu utilizo, quais CRMs eu utilizo, né? Quais soluções tecnológicas eu cadastro CNPJs que podem ter algum impacto. Tendo esse mapeamento, né, essa lista de fornecedores, fazer uma verificação um a um, né? Realmente demandar aquele fornecedor, né, junto à equipe de atendimento, né, e solicitar, já está adequado, não está, eu preciso fazer alguma coisa internamente ou não, como é que vai ser essa preparação, né? Feita essa demanda, a empresa fala para você, não, nós já estamos adequados, já temos como colocar em prática aqui o novo CNPJ, você vai poder cadastrar tranquilamente, beleza. Então, começar alguns testes, né? Então, cadastrar alguns CNPJs com letras e números para ver se funciona certinho. E não só fazer o cadastro, também tentar, né, buscar ali, fazer algumas movimentações dentro do sistema, aquelas que forem possíveis, né, para ver se, a partir do cadastro, essas novas movimentações, essas ações que são praticadas no dia a dia também acontecem. E isso depende muito de uma dinâmica com a equipe de cada negócio, né? Então, ao tratar do novo cadastro, né, trazer a equipe comercial, trazer a equipe de RH, trazer a equipe do financeiro, né? Ter um alinhamento com todos para realizar esses testes, né? E preparar essas pessoas, fazer um treinamento, né? Sentar com esse pessoal todo e dizer, ó, a gente vai ter uma nova condição no CNPJ, alfanumérico, os sistemas tais já estão preparados para isso, mas a gente precisa então aqui ver como vai ser esse cadastro, ver como a gente vai realizar ao longo dos dias, né? Ao longo do tempo, todo o nosso trabalho. E outro ponto muito importante ali, um ponto mais final, daí depois de todo esse processo, né, é realmente conversar com parceiros comerciais, fornecedores, ver se eles também já estão adequados, né? Daqui a pouco você tem um parceiro, um fornecedor, um vendedor externo, um representante comercial, avaliar se ele também, né, já tem sistemas preparados para que eventualmente esse impacto, né, não chegue a você, porque você pode estar preparado, mas daqui a pouco o parceiro não está. E daí, né, eu tenho essa condição ali de lá na frente vai aparecer alguma situação que daí vamos correr atrás, daí vamos avaliar, daí vamos corrigir, mas pode parar a operação por algum tempo, né? É isso que a gente quer evitar quando a gente pensa num plano estratégico como esse, né? Alguns pontos importantes aqui que a gente pode mencionar para vocês também, né? Existem algumas dúvidas, geralmente, né? E até o final aqui a gente abre para perguntas, justamente para ver quais mais podem surgir, né? Mas tem algumas que elas acabam sempre já imediatamente sendo relacionadas, né? Por exemplo, o meu CNPJ atual.
ele vai ser alterado para um novo formato? Como eu já falei para vocês, não. Ele permanece inalterado, né? Mas se você, por exemplo, for abrir uma filial e for criar um CNPJ novo, daí você vai ter a condição de que aquele CNPJ novo provavelmente vai ter a condição alfanumérica, ele já vai ter números e letras, né? Então, ou se você vai abrir uma nova empresa, um novo negócio, vai ter essa situação. Outro ponto, né? As letras do CNPJ indicarão o estado e a atividade. Não, são aleatórios, né? Elas vão ser atribuídas de forma aleatória e não vão ter uma conexão com algum atributo específico da empresa, né? Então, não tem nada de novo ou diferente nessa condição, a não ser trazer essa perspectiva de possibilitar, né, muitas mais variáveis de numeração, né, e evitar que a gente chegue nesse limite de possibilidades e a gente não consiga criar novos CNPJs que sejam diferentes dos antigos, né. Ah, e o que leva também a uma terceira pergunta, essa é um pouco mais polêmica, né, mas acaba surgindo muitas vezes, né, o novo CNPJ é uma ferramenta de rastreamento secreto. Gente, nada a ver isso, né? Se fosse ter alguma forma de rastreamento e possibilidade de avaliar, de fazer algum tipo de coisa nesse sentido, existem muitas outras ferramentas e possibilidades que fariam isso, que não é a criação de um novo número de CNPJ, né? Então, é uma identificação, né? Um número exclusivo para identificar a pessoa jurídica e para que a pessoa jurídica possa exercer aí todos os seus atos, né? Igual o nosso CPF, né? Ele existe para que a gente possa ser identificado numa relação jurídica e a mesma coisa acontece com o CNPJ, né? Identificar a parte, a empresa, numa eventual relação jurídica e fazer com que tudo seja possível ser formalizado da melhor forma, né? Criar todo esse contexto que a gente tem já no direito atualmente. Então, fazendo um resumo, né? Não tem grandes mudanças a mais, né? A conversa com vocês aqui é justamente para a gente ter esse resuminho inicial, né? Do que acontece, do porquê e tudo mais, mas basicamente a gente tem aqui então a situação de que há um CNPJ alfanumérico, ele é necessário para que a gente tenha ali capacidade de identificação de negócios, né? Então, foi uma preparação interessante, é importante que, né, enquanto país a gente esteja preparado antes de acontecer a situação, né? A gente não deixa chegar lá nos 90 milhões e daí, nossa, agora vamos ter que criar um sistema novo, né? Então isso é interessante, né? A transição é gradual, porque, como eu falei para vocês, dia 1º de julho começa a ter a possibilidade real de se criar um CNPJ alfanumérico, mas a gente não vai ter imediatamente em cada negócio vários CNPJs alfanuméricos, né? CNPJs numéricos continuarão numéricos, então os seus clientes, seus fornecedores continuarão com os mesmos CNPJs que eles já têm, né? Então a gente não vai ter um impacto tão grande de imediato que eu já vou ter ali 10, 15, 50, 100 CNPJs novos para me preocupar, né? Gradativamente, conforme forem criadas novas empresas, você vai fazer novos negócios com essas novas empresas, você vai ter necessidade de eventualmente cadastrar um CNPJ que seja alfanumérico e tudo mais. E claro, né, essa adaptação dos sistemas internos ela é crucial. Então, entender esse contexto, né, igual existe uma relação aqui com a Evolutize, então entender esse contexto e avaliar onde que vai haver esse impacto e existir uma preparação para que realmente ocorra essa mudança para o alfanumérico, ela é essencial. Mas não só nessa relação, né? A nossa recomendação aqui para vocês e uma parte da existência desse webinar agora, dessa conversa com vocês, da abertura para que vocês façam perguntas, é justamente, né, recomendar também que vocês avaliem todos os sistemas que vocês usam, né? Que eventualmente possam ter algum tipo de cadastro, né? Sistemas que eventualmente podem estar vinculados a Evolutize e tudo mais, né? Que existem também, e que a gente precisa ter essa análise, né? Para que realmente exista uma conformidade geral. Então, o que nós recomendamos é faça um planejamento, né? Ainda em tempo, né? Nós estamos em maio, então é muito tranquilo você determinar ali que internamente sejam relacionados os sistemas, como eu falei ali naquela parte de planejamento, né? Que sejam validados com os fornecedores se eles estão preparados ou não, sejam feitos os testes internos. Feitos os testes, né? Qual funcionou, legal. O que que precisa fazer? Vou preparar a equipe, né? Se eu testei e funcionou, vou treinar a minha equipe e eventualmente vou validar ali com alguns parceiros, né? Se eles estão preparados também. Não é uma mudança que vai trazer maiores impactos do que isso, né? Que a gente espera ali, então, que seja bem tranquilo, vai ser possível fazer um novo cadastro e tudo mais, e a partir dali tudo continua regularmente, como qualquer outra contratação, como qualquer outra situação de formalização jurídica, né?
E daí, claro, né, nós vamos ter impactos que acontecem no próprio RP da Evolutize, né? E daí, justamente por isso que a gente está aqui com o Vilmar, que é para trazer essa perspectiva, né? Como a Evolutize se preparou ou não, como que foi feito esse caminho, né? Quais situações que vão ocorrer e eventuais ajustes que o cliente vai precisar ter uma atenção mais especial, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o Vilmar aqui, para que ele possa dar uma perspectiva para vocês em relação a isso. Bem, pessoal, bom dia. Dentro de tudo isso que o Elcio já explanou, né, então a Evolutis já vem trabalhando nessas alterações do CNPJ já desde o final do ano passado, junto com a reforma tributária, tanto que algumas alterações já estão implementadas e talvez até vocês já tenham aí recebido alguma coisa nas atualizações, porém não é uma alteração hoje que muda muito para o usuário que opera o sistema, né? Então, é uma alteração que vai passar meio que imperceptível, porém traz um impacto profundo no funcionamento do RP, né, devido a essa alteração, né? Hoje o CNPJ ele é tratado como numérico dentro do sistema, né, um numérico de 14 dígitos, passando para um alfanumérico, né? É uma alteração de campo, né, dentro da estrutura, num banco de dados, uma alteração mais técnica, ela tem uma mudança bem profunda e impactante. Porém, o usuário praticamente não vê essa mudança, né? Então, a gente já vem trabalhando, temos uma equipe trabalhando nesse momento nessas alterações que vão estar disponíveis agora a partir do começo de junho, né? Porque é o prazo também que a Receita Federal libera os sistemas de nota fiscal para poder iniciar as validações, né? No momento ainda a gente não tem como validar, fazer alguns testes mais oficiais, então a gente vem trabalhando nas adequações dentro da estrutura do RP para receber esse alfanumérico, né? A gente olhando assim, o CNPJ às vezes hoje ele é informado praticamente só no cadastro de pessoas. O problema é que esse CNPJ ele vai para todo o funcionamento do sistema, emissão de nota, entrada de nota, financeiro, movimentações de RH, contábil. Então, assim, tem um impacto profundo, né? Bastante, grande parte do RPT vai ter alterações por causa desse campo. Contudo, é uma alteração que o usuário não vê, né? Que não é tão perceptível, né? Então, assim, estamos aí caminhando, né? Nessa alteração. E aí hoje o que realmente muda muito, né? Essa pressão, a parte imperceptível, ela tem apenas um ponto de interrupção nela, que é onde que vai mostrar para o usuário que mudou, né? São para as empresas, né, que têm o hábito de usar o CNPJ como o identificador da pessoa ou o código da pessoa, né? Esse é um campo hoje que ele vai continuar sendo um numérico de 14, porque é um campo-chave de tabela, né? Dentro da estrutura, é um campo que uma alteração dele para alfanumérico traria um impacto no RP em praticamente 90% do RP, e aí teríamos que reconstruir muitas funções. Então, com isso, né, nós acabamos avaliando que, no momento, né, isso não vai ser feito, ele vai continuar sendo um campo numérico, né? Então, hoje, para os clientes que têm esse hábito de usar o CNPJ como identificador, né, não vai mais ser possível a partir do momento que eles receberem uma nova pessoa, que o CNPJ seja alfanumérico, né? Pá, e aí, Vilmário, o que que eu faço? Não posso mais cadastrar meu cliente, o meu fornecedor? Pode, né? Contudo, né, a sugestão é que a gente, né, comece a empresa a se adaptar a usar o identificador do cliente como um numérico sequencial, né, que hoje o sistema já apresenta funções para fazer isso, né, tem lá como habilitar o parâmetro, e o sistema começa a gerar um código de pessoa um, 2, 3, 4, né, e assim por diante, né? Então tem essa função, essa adaptação. Mas se eu quero continuar usando o CNPJ como identificador para aquelas pessoas ou para novos clientes, novos fornecedores que ainda estão no formato 100% numérico, você pode usar, né? O campo ainda vai estar disponível para edição, conforme é hoje. Contudo, né, o primeiro impacto vai ser sentido quando chegar uma primeira pessoa que o CNPJ seja alfanumérico e não vai, né? Hoje o campo não vai aceitar e você vai ter que seguir o cadastro dele com um numérico sequencial, Uhum. né? Então, esse é o maior impacto assim que o usuário vai perceber que o RP teve uma alteração por causa dessa legislação. E consegue fazer e continuar usando para aqueles, e o que for alfanumérico pode entrar no sequencial ou ter Isso, o alguma que forma for diferente. alfanumérico pode seguir, né, segue no modelo sequencial e é uma decisão muito assim da empresa, né? Se ela decide que todas as pessoas novas vão seguir um numérico sequencial ou apenas os que recebem, né, o CNPJ alfanumérico, né? Como você mesmo falou, não é uma alteração que há dia 1º de julho, né, que é quando ela entra em vigor, eu vou ter
10, 20 CNPJs para cadastrar alfanumérico, mas em algum momento ele vai chegar, né, esse fornecedor ou esse cliente novo, e você já vai ter que ter uma ideia, né, e vai ter que estar adaptado para isso, Uhum. né? Então, né, a partir de no começo de julho, né, vocês vão ser informados da nova build do RP, Uhum. onde essas funções todas vão estar disponíveis, né, para vocês também poderem iniciar, né, os testes, adaptações, né? Então, até para ajudar nisso, tem um site da Receita Federal, que é um gerador de CNPJs, né, alfanumérico, que você pode usar para gerar alguns CNPJs de teste, cadastrar na sua base de teste, né, de preferência, para fazer simulações, para poder fazer pelo menos algumas movimentações. Claro que você não vai poder usar esse CNPJ, acho, no primeiro momento, para enviar nota fiscal, porque precisa ter um cadastro no Cefaz com isso, e nem para, né, os bancos, né, talvez o layout teste tem que entender com cada banco se dá para fazer, mas pelo menos para vocês entenderem como vai funcionar, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa que vai alterar no sistema, porém o usuário não vai perceber. Ah, tem a coluna CNPJ numa tela. Ela vai continuar existindo lá, só ela vai começar a mostrar letras e números, e hoje só mostra números, então o usuário praticamente não vai ver a alteração, tá? Contudo, como as alterações, o volume de alterações é grande, né, a gente vai estar liberando o build no começo de junho, e os clientes precisam ir, né, se organizando já também, com que vai ser necessário uma atualização de build, né, a partir de junho. Ah, Mar, precisa atualizar o build até final de junho? Acredito eu que não seja não necessário tanta urgência quanto nós tínhamos no começo do ano com a reforma tributária, porque assim, você só vai ter a necessidade dessas alterações quando você receber uma primeira pessoa alfanumérica. Contudo, já é bom se planejando, porque recebi um novo parceiro comercial, uma venda, eu preciso emitir a nota e ele é alfanumérico e o sistema não estiver atualizado, você não vai conseguir emitir a nota, né, porque ele ainda não está preparado, e não vai ser possível a gente atualizar apenas a emissão da nota, porque Uhum. como altera muitas rotinas dentro do RP, não tem como atualizar em partes, Sim. né? Então, a gente vai ter que estar rodando essa atualização de build, então é importante, né, que o cliente já vá se programando para atualizar suas bases de teste, para fazer umas simulações e depois programar também essa atualização aí da base oficial, né? E então para gente, para você não ter nenhuma perda, né, de negócios por causa dessa alteração. E também junto, claro, o build é importante, vai estar saindo algumas outras alterações referentes à reforma tributária também junto já nesse build de junho também que são importantes aí para Uhum. todos os clientes. Num resumo geral, assim, tudo certo, tudo em andamento, vai ser possível utilizar, cadastrar as pessoas, tudo certo. Tudo tranquilo. O código do cliente mesmo ali, Que hoje é do cadastro da pessoa, no caso, que é isso, o que vai ter que passar a ser sequencial ou alguma isso, estratégia nesse isso, sentido. que hoje seria o impacto que o usuário vai perceber que Uhum. realmente mudou alguma coisa no Mas, ERP. mas no mais, daí tudo em andamento e também qualquer ajuste que for necessário, vocês estão preparados também já. Sim, tudo Com isso a gente está toda... preparado, né? A gente está alterando, estamos trabalhando em cima disso. Todas as áreas, né, do ERP estão fazendo as suas devidas alterações, né? Então, está tudo preparado. Eu acho que o que é Uhum. importante muito frisar, que nem você até colocou na sua apresentação, principalmente os nossos clientes que têm parceiros, terceiros que integram com o nosso ERP, né, Uhum. também buscar entender como é que tá, como é que vão ter essas alterações e para a gente Uhum. também avaliar, né, se o parceiro e as integrações que eles usam com o nosso ERP não vão ter impacto, né? Quem Sim. tem força de venda, forças de venda, principalmente para não ter um parado de funcionar, né, os cadastros ou ter Uhum. um impacto nesse sentido. Certo. Bom, acredito que com isso a gente, né, tem a demanda mais ou menos já Uhum, resumida, assim, né? E já surgiu uma pergunta, eu ia abrir para perguntas agora, para a gente ir conversando, mas já surgiu uma pergunta aqui no chat, então eu já vou ver aqui para a gente poder responder para vocês. uhum, A Patrícia perguntou sobre o número do cadastro da pessoa, né? Que o campo-chave não aceitará alfanumérico, para passar para o uso, para usar o sequencial, né? O sistema já buscará o sequencial de forma crescente de um em diante. Então, caso usamos a chave hoje como número CNPJ, quando iniciar a nova modalidade, o sistema já vai preencher que tem que começar com um, dois, três, ele automatiza isso já. sim, hoje ele vai automatizar, né? A partir do momento que você não informar no cadastro de pessoa o campo código, né? Que hoje você informa o CNPJ, você vai deixá-lo em branco, vai só preencher razão social, os outros dados. Quando você fizer a confirmação, o sistema vai gerar um código sequencial. Como se você nunca usou sequencial, ele vai iniciar do um.
E se você já usou alguma vez, por exemplo, hoje cadastros de pessoas, de clientes ou fornecedores do exterior, já é usado um código sequencial porque esses cadastros não possuem CNPJ, né? Isso a gente também já vai fazer a tratativa para aquele campo nos sequenciais usados, ele também já trate e não use novamente, para não dar nenhum erro de cadastro, e ele já vai continuar Então, bem normalmente. fácil. Isso, bem fácil. Vocês conseguem ajudar o cliente ali, Isso. faz a função, ele já Já vai, passa normalmente e começa a automatizar já tudo. vai tudo automático. Tá respondido, Patrícia? Pessoal, também, se alguém tiver mais perguntas, podem ir fazendo, tá? O Carlos perguntou: com a reforma tributária e necessidade do produtor rural abrir CNPJ, é possível vincular o CNPJ apenas nos endereços do CPF? Como ficam as notas eletrônicas que incluem CNPJ na chave? Então, Carlos, assim, ó, o Carlos trabalha num cliente nosso que é cooperativa agrícola, né? Então, assim, é, com essas aberturas aí dos CNPJs agora para os produtores rurais, né, a gente tem algumas tratativas dentro do sistema, tá, Carlos, para poder cadastrar vários endereços, né, para cada fazenda e esse endereço ter um CNPJ e o cadastro principal ser CPF, tá, Carlos? A gente pode conversar até sobre alguma coisa sobre isso, tá? A gente já tem essas funções e a chave da nota agora, né, vai ser composta por esse CNPJ alfanumérico, não muda, né? Muda alguma coisa nos cálculos dos dígitos ali da nota fiscal, mas continua tudo, não tem impacto. Mas vai ser possível fazer e viabilizar Vai ser através do possível realizar, RP. né? Possivelmente esses sejam os primeiros cadastros que já vão receber alfanumérico, e agora eu acho que, se eu não me engano, alguns estados, Já vai ser o novo os produtores CNPJ. rurais estão tendo que Uhum. abrir CNPJs, então provavelmente vão ser, se forem a partir do dia 1º de julho, devem já estar recebendo CNPJs do tipo alfanumérico. Então, o Carlos tem que se preparar aí que vai ter impacto imediato já. Isso Você aí, vê as depende coisas de quando ali. entra essa legislação aí no Rio Grande do Sul, já Aham, pode ter algum legal, impacto. perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês podem também abrir o áudio se quiserem, né? Dá para perguntar ali? Não? Desculpa, não. Pode ser no chat, por favor. Podem fazer ali, questionar a gente está aí para responder vocês, né? Também, né, após aqui, vai ficar disponível o webinar para vocês, né? E quem quiser eventualmente assistir. E também a equipe da Evolutize vai estar sempre disponível, eu também, né, em conjunto com eles, para dúvidas que vão surgir ao longo dos próximos tempos aí, para responder essas questões que vocês vão ter que resolver. O Carlos complementou alguma coisa? Minha dúvida na chave é sobre a leitura do código de barras nas notas eletrônicas. Quando ele fala da Eu chave. acho que é quando eles fazem a leitura do código de barras, né? Mas isso também vai ser tratado, né? Hum, Todo RP onde é usado o CNPJ, ele está hum, sendo hoje ele- trabalhado, hum, ajustado, né? hum, Para fazer esses cálculos, né? Hoje, como na apresentação, muda o cálculo do dígito verificador, né? Que hoje o RP já valida quando você cadastra se o CNPJ é válido ou não, né? sim. Então, essas alterações estão sendo, essas validações estão sendo alteradas, como também todo RP onde tem a leitura o uso do CNPJ, ele está sendo Hum. validado, feito as alterações para Essa, todas as funções continuarem funcionando normalmente. essa questão que a gente mencionou ali na apresentação, da transição de letras para números e tal, já é uma coisa que Isso, estão já preparando para daí para fazer a tudo, validação com base nessa equação ali. isso mesmo. Perfeito. Então, Carlos, é isso aí. Vai funcionar certinho, vai ter a mesma funcionalidade. E também, assim, daqui a pouco, se é uma questão mais técnica também, pode procurar o pessoal aqui e Sim, a daí gente. o Vilmar já ajuda vocês a ter uma compreensão melhor, caso não tenhamos atingido bem a resposta. Mas, a princípio, tudo funciona normalmente. Ok. Se tiverem mais perguntas, pessoal, podem fazer aqui. Está à disposição de vocês. Bom, acredito que não. Seria isso então, né, que nós tínhamos aqui de apresentação, né? É uma questão muito mais aqui da gente ter um esclarecimento, porque surgem dúvidas realmente sobre qualquer alteração que tem, né, legislação, regulamentação, por mínima que seja, a gente sabe que podem haver desdobramentos e tudo mais. Então, nossa intenção hoje aqui foi justamente trazer para vocês essa perspectiva de que há uma mudança, ela tem uma justificativa e tudo mais, mas que principalmente de tudo, né? A Evolutize, né, tem um preparo já para isso, tem uma programação já toda sendo feita e não vai haver um grande impacto que realmente vai parar a operação de vocês em relação ao RP e ao uso e tudo mais, né? Obviamente, né, é muito importante que, repito, né, que vocês façam essa análise, tirem dúvidas,
façam testes também, né? A equipe da Voltize também acho que pode fazer testes junto com vocês e tudo mais, né? E validar esse uso no dia a dia, né? Agradecemos muito a atenção de todos vocês, né? Desejamos aí um ótimo dia a todos e estamos à disposição. Então, isso aí. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês, né? Caso vocês tenham ainda mais alguma dúvida, né? Estamos à disposição, vocês têm nossos contatos aí e vamos continuar trabalhando aí para mais essa etapa aí de alterações. Exatamente.